Opa! E aí, beleza? Cronos aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, pessoal. Pessoal, vou abordar aqui duas questões que foram levantadas aí por dois inscritos no último vídeo que eu postei no canal, beleza? Daqui a pouco a gente volta após a vinheta. Voltando aqui, pessoal, só para vocês saberem, o Fabiano Rossi, ele operando no 15 minutos, ele diz assim, ó, o pregão fez um pivô de baixa, ficou enviesado em venda, né, na venda, porque os topos para mudar a tendência do dia eram muito acima. Sei que o fundo do pivô parou no order bloco de compra, mas mesmo assim fiquei esperando romper topos para comprar ou uma mudança de característica para vender. Fui conseguir comprar, mas já estava muito esticado e perdi toda a subida. Então, olha só. Opa! Ele vem e coloca aqui pra gente, ó. Aqui o dia 1º, 15 minutos, ok? Então, antes de mais nada, pessoal, o que a gente tem que ficar ligado é a força que o mercado vai apresentando pra gente e as quebras de estrutura que o mercado vai apresentando também. Veja que aqui nesta movimentação, após essa consolidação, o mercado rompe a estrutura, mas ele não rompe de qualquer forma. Veja que o rompimento tem uma continuidade nesta movimentação. Então, o que acontece aqui é um rompimento desse fundo, certo? Bom, se houve rompimento do fundo, qual é a tendência que o mercado tende a fazer após o rompimento de um fundo de topo? Voltar nele para testar. Então, eu entendo que se você for utilizar, Fabiano, esta visão aqui, ó, rompeu um pouquinho o topo, vai voltar aqui para fazer um okoi. Não é isso? É assim que diz a técnica, rompeu uma linha, então vai voltar aqui para fazer um okoi. Porém, veja que este olha a diferença de rompimento aqui, ó. Aqui rompeu esse fundo. Olha a diferença de rompimento. Se você for classificar isso aqui como rompimento de topo, não teve sequência, ok? Aqui, na verdade, é um teste do fundo rompido, que aqui rompeu, o mercado voltou. Aí você fala assim, order block, até entendo, porque assim, ó, aqui é um gap, aqui há esse gap de valor justo, como eu falo para vocês, de estrutura. Como assim, Luciano, de estrutura? Ó, o mercado rompe uma estrutura e ele dá essa sequência de alta, deixando um gap entre essa abertura e não há volta aqui, né? Então, entendo que você classificou aqui, né, como order block. Porém, a melhor posição disso e a partir da onde aconteceu essa parada toda foi aqui. Então, chegando nesse ponto aqui, deste gatilho todo em aberto, o que acontece é que o preço realmente aqui, ele tende a travar. Beleza? Aqui ele tende a travar, porque o fundo é aqui. Aqui, vamos dizer assim, seria o teste desse topinho rompido? Perfeito. O mercado foi, não deu sequência. Aí você vai ficar enviesado, sendo que o mercado está dando um sinal para você claro de baixa. Rompeu o fundo, está vindo aqui para testar. Então, vamos observar aqui, ó, isso aqui como teste, beleza? Isso aqui como teste. Então, o mercado fez isso, fez isso, fez isso. Voltou para testar? Perfeito. Deu um gatilho vendedor e o mercado se arrocha para baixo. Certo? Veja só como eu falo para vocês. Quando a gente espera um gatilho tipo 3, eu procuro orientar vocês sempre que o gatilho tipo 3 ocorra sem que ele rompa o fundo do referência. Se fôssemos adotar esse critério aqui em cima, rompeu. Perfeito, rompeu. Estou aqui com gatilho comprador nessa região, vou esperar voltar. Ele volta e rompe o fundo. Eu falo para vocês que nem minimamente ele pode romper o fundo. Ele não pode ter qualquer fechamento abaixo desse fundo. Não pode ter fechamento abaixo desse fundo. Esse é um dos critérios que eu mais passo. Esse aqui ele fechou. Se ele fechou aqui abaixo desse fundo, não tem por que eu caracterizar ele um gatilho 3 desse ponto. Ele se torna um novo gatilho. E o fato dele romper o fundo, isso é extremamente relevante, pessoal. Às vezes a gente fica um pouco atrelado a essa movimentação toda de pavio e recusa. Porém, aqui em relação a esse fundo, houve um fechamento. Então, aqui nós temos um ponto mínimo que o mercado precisa visitar primeiro. Perfeito? Tanto que ele vem visitar aqui, ó, e dá uma boa segurada. Vou colocar uma linha aqui para vocês verem. A linha, eu sempre... Pessoal, como eu adoto os critérios de fechamento do candle, isso aqui é o ponto para mim mais importante.
Porque, como eu venho falando para vocês, região de pavio foi onde teve briga, beleza? Teve briga. Então, se eu tenho um alvo desta venda aqui, essa venda venha corroborar pelo menos esse fundo aqui, beleza? Então, dito isso, normalmente esse aqui teria que ser uma venda de passada, mas observe o poder de um gap de valor justo. Eu preciso trazer essa aula para vocês, porque como isso acontece muitas vezes, a gente tem que ficar atento. Então o mercado voltou aqui nessa região de cima, beleza? Deu um gatilho, vendedor. A força é tão grande, vendedora, que o mercado não consegue voltar. Isso aqui tudo é informação para a gente. Beleza? Se o mercado não conseguiu voltar para testar a referência, significa uma coisa: a pressão vendedora, ela tá gigante. Ok? Então, esse aqui foi só um teste do fundo rompido, cara. Perfeito? Para você pensar em fazer uma venda, aliás, fazer uma compra, antes de mais nada, era preciso que tivesse uma continuidade do movimento. Você mesmo sabia que tinha um topo aqui em cima, porém essa reversão aqui, para que acontecesse, ela tinha que acontecer aqui. Então você não precisa ficar, vamos dizer assim, na expectativa de que ele vai fazer isso. Você pode operar a favor da tendência do momento. Sabíamos que tinha um ponto em aberto aqui atrás, certo? Ponto em aberto aqui atrás, ó. Você sabe que eu gosto de projetar alvos espelhando os movimentos do mercado. Então, nós tínhamos essa movimentação aqui, beleza? Vocês vejam que o mercado veio no primeiro nível, aqui ele buscou o segundo nível, até aí tudo bem. Voltou para testar o fundo rompido. E aonde que está a região de exaustão desta movimentação? Eu bem venho falando para vocês há um bom tempo, que normalmente, quando ela completa pelo menos 3 vezes a proporção desta movimentação, no caso aqui, ó, que foi espelhada, na terceira, normalmente ela vai ter um ponto de exaustão muito mais forte do que aqui ou aqui. Isso vale tanto para movimentação de candles quanto para movimentação de estrutura. Ok, pessoal? Então aqui seria um quarto nível disso, e aí é uma região extrema, que seria esse quinto nível. Então, em cada região dessa, você pode observar que a projeção disso aqui normalmente é bem respeitada quando os movimentos, ainda mais no 15 minutos, ok, pessoal? Então você vê que chega aqui, o mercado tende a tentar reverter, tende a tentar reverter, tende a tentar reverter. E olha que isso aqui é 1, 2, terceiro dia aqui, ó, no quarto dia que ainda está respeitando essa quebra de estrutura aqui. Beleza? Poderia pensar, ele veio aqui em cima e projetar isso aqui de novo. Pode, sem problema nenhum. Ainda mais que eu considero assim, pessoal. Sempre que o mercado chega à terceira região dessa exaustão, que no caso foi aqui, quando ele sobe e ele volta a descer, eu prefiro espelhar novamente, porque a região de exaustão desse daqui já cumpriu. Ok? Então volta aqui em cima de novo. Nós temos novamente toda uma movimentação a ser feita. Então aqui completa 100% aqui, completa 200% aqui desta movimentação. Ok? Uma amplitude, 2 amplitudes. Veja como segura, né? Então se você chega numa região desta aqui, ó, e aguarde seu gatilho 3, também é interessante. Porém, aqui, rompeu, olha novamente, ele veio procurar o fundo. Rompeu aqui, ó, ele veio procurar o fundo, certo? Aqui, quando rompe, aqui rompe a estrutura. Rompeu, ele volta a procurar o fundo, ok? Se ele rompe um topo, ele volta a procurar esse topo. Quando ele volta a procurar esse topo. Perfeito? Então vamos lá, ó. Aqui nesse dia, eu vou entrar no detalhe aqui, para ver se clareia um pouco para você, que é assim, ó. Pensar aqui como um order block, beleza, de estrutura, porém, o mais forte é aqui embaixo. Chegado aqui embaixo, ele cumpriu o fechamento desse gap de valor justo. Feito isso, você fala, vou pensar numa compra. Você pode pensar numa compra com alguns critérios aqui de visão em relação a esse ponto aqui. Todo ponto que tem um gatilho em aberto, na verdade, ele é 2 coisas. Ele é um gatilho em aberto e ele também é um alvo. Por que é um alvo? Porque normalmente o mercado vem para fechar, inclusive esses mini gapzinhos aqui, e é importante que nós procuremos eles somente em regiões de topo ou fundo. Chegado aqui,
esse preço, ao chegar aqui no fechamento do gap, uma região de order block, de compra, você veja que ele dá um gatilho de comprador, vem no candle test e dá um novo gatilho, que é o gatilho 3. Olha só isso aqui, ó. Ele rompe a máxima desse candle, dá o gatilho nesta região, volta com esse vermelhinho, faz o teste nesse candle e aqui ele dá o terceiro, o gatilho tipo 3. Pronto. Esse é o gatilho tipo 3. Daqui o mercado tem que pegar e subir. Tem que pegar e subir. É o gatilho 3. Ele não pode sequer romper esse referência. Eu venho falando isso para vocês, que se ele rompe esse referência, eu prefiro não estar na operação e aguardar ele fazer um novo gatilho aqui embaixo. Ok? Ainda mais se estiver operando no 15 minutos. Dos 5 minutos para frente, pessoal, o gatilho 3 eu já não aceito o rompimento do referência dele. Ok? Então, chegado aqui, ó, se tivesse feito essa entrada, para buscar esse ponto. Veja como esses pontos de gaps de valor justo, eles são extremamente interessantes. O mercado chega aqui, ó, a primeira coisa que ele faz é segurar. Ok? Volta, não rompe esse que seria então o nosso topo na tendência maior. Aqui, ó, acompanhando o dia. O mercado ele veio, aqui, ó, tá, rompeu, volta aqui em cima e tum. Esse aqui é o nosso topo, então, que o mercado não poderia romper, certo? Então, romper não é violar aqui assim não, pessoal, é romper e construir uma estrutura. Da mesma forma que aqui quando rompe, mesmo no 15 minutos, ele constrói uma estrutura de baixa, perfeito? Constrói uma sequência de baixas. Então, ficou assim, cara, beleza? Espero ter ajudado você. A compra melhor seria aqui. Aqui poderia comprar? Aqui fica até estranho, porque se você for operar no 15 minutos, é mais operações de candle a candle, praticamente, do que muitas vezes a formação de estrutura. Esse candle aqui, ó, é praticamente uma tendência. Ele chega na região de 50%, segura, aqui, ó. Quando ele dá o gatilho, vamos dizer assim, real, ele vai embora. Mas aqui ainda a tendência, a força era vendedora, tá ok? Até que ele rompa um topo relevante. Bom, passando ao próximo ponto agora, eu vou falar aqui a respeito da Thaís Domingues. Ela comenta o mercado de hoje também. O de hoje que ela fala é em referência ao dia 2. Eu postei em relação a esse dia aqui, ele teve a dúvida e ela foi esse ponto aqui. Então eu vou passar agora para 1 minuto e nós vamos lá para o dia 2. Cadê você, dia 2? Aqui. Então olha só, Thaís. A gente sempre tem que ter noção do que é o ponto relevante do mercado. Veja que nessa subida aqui, ó, o preço deixou esse fundo e o ponto relevante, ele se transforma em relevante quando, no caso de topos, né, e estamos buscando o fundo relevante, o topo for rompido. Se o topo foi rompido aqui, este fundo aqui é o fundo relevante. Não é esse, é esse aqui. Porque foi da onde essa movimentação desse topo aqui, ó, acabou sendo rompida. Volta aqui. Poderia dizer que isso aqui é um fundo de referência? Cara, eu não utilizo esse aqui como fundo de referência, por quê? Porque para mim, validar um fundo desse, ele teria que pelo menos ter testado o topo. Ok? Então, se ele não testou o topo aqui, isso aqui se torna para mim um movimento só para mim, vamos dizer assim, referência visual. Se ele romper aqui, ele pode vir buscar o fundo relevante. Agora, se ele romper esse fundo, da mesma forma que nesse dia ele veio para testar, nesse dia também vai voltar para testar. Então, qual que é o ponto interessante que o mercado vai querer que o preço chegue? Nas zonas, pessoal. Isso aqui são as zonas. Aqui é zona. Aqui é zona. Aqui é zona. Ele não chegou lá. O que acontece quando ele chega na zona? Dá o primeiro gatilho e volta lá, dá o gatilho 3. E após o gatilho 3 é quando ele dá sequência e andamento a essa tendência que ele entrou no dia de baixa. Aqui, ó. Voltou aqui, gatilho 3 aqui, ó. Eu vou mostrar no 1 minuto que os gatilhos em aberto eles ocorrem em todos os tempos, pessoal. Em todos os tempos. Quando chega aqui em cima, ó, veja, ele dá o gatilho. Ah, aqui embaixo tem um gatilho tipo 3. Bom, eu só valorizo gatilhos tipo 3 que chegam pelo menos nos 50% do candle referência. Então, esse aqui foi o gatilho tipo 3? Foi. Porém, o mercado sempre vai procurar um ponto melhor. E os pontos melhores, pelo menos, é 50%. Violou, não rompeu,
gatilho novamente. Aí fala, o gatilho tipo 1 foi embora. Na verdade, eu vou começar a chamar para vocês de outro nome. Não somente gatilho tipo 1, é um gatilho tipo 1 e gatilho em aberto. Aconteceu isso no mercado, o mercado normalmente vai buscar aqui para uma nova maratona aí para baixo, né? Então veja só, ele chega no fundo rompido, testa o fundo rompido, dá gatilhinho aberto, desce, volta aqui, dá gatilho novamente, beleza? E aí ele dá sequência. Não conseguiu pegar essa operação? Esses gatilhos em aberto, normalmente, quando o mercado vai para dar continuidade na onde ele quer ir, a direção que ele quer ir, é uma pressão vendedora muito forte, ele busca esses pontos, entendeu? Para dar continuidade depois. A tendência, pessoal, esses pontos são muito fortes. Ficou aqui, voltou. Veja só, ficou aqui, preço voltou. Aqui ficou também, vamos ver, ó, preço novamente ficou um gatilhinho aberto aqui, ó. O que o preço faz? Volta a buscar essa liquidez para poder desbarrancar para baixo. Então, mercado vendedor, esperando apenas nos melhores pontos, chegou no ponto, tranquilo, tem que vir até o fundo, rompeu o fundo, tranquilo, temos venda novamente? Temos venda novamente. Se o mercado não quiser reverter, temos venda novamente. Então, quando a gente chega aqui, ó, de forma bem simples, rompe o fundo, confirmado, deixa uma estrutura nessa linha eufórica, essa linha de colapso para a gente desse topinho aqui, ó. Eu fico muito ligado nisso, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, quando ele volta aqui, ó, ele tem vários pontos que ele pode reverter o mercado. Primeiro ponto é aqui, ok? E segurar, outro ponto é o topo. Então, chegou aqui, ó, ele tanto segurou no fundo quanto nesse topinho da tendência de colapso. Então, podemos entrar aqui desde que seja o gatilho tipo 3. Agora aqui entra uma nuance. Vamos dizer assim, todo o movimento do mercado que te dê um fundo e um topo vai te mostrar também um ponto onde o mercado pode estacionar, pessoal. Beleza? Esse ponto aqui, ó, tem esse topo dele e tem esse fundo dele. E depois nós temos aqui embaixo uma outra região. Então, olha só. Você opera aqui utilizando as linhas de tendência, você está aguardando a quebra dela, você aguarda a quebra dela, não rompe esse topinho aqui, beleza? Senão ia ser um pullback maior. O preço volta, perfeito, voltou, deu gatilho, só volta para pegar e vira a seu alvo. Logicamente que o primeiro alvo nosso seria esse fundinho. Por quê? Estruturalmente dizendo, não rompeu nada. Mas, em segundo plano, esse aqui é o nosso alvo, ou esse aqui. Se romper essa parte, ele vem buscar outras regiões, pessoal. Outras regiões. Ele travou exatamente nesse fundo aqui, e desse fundo ele não quis romper. Se ele não quer romper fundo, ele vem para romper topo. Aí alguém pode dizer, mas quando rompe o fundo, ele não tem que vir até esse alvo? Ele tem que vir até esse alvo. Vamos dizer assim, uma das obrigações do preço deixou um alvo aqui em aberto. E deixou um alvo aqui em aberto. Então o mercado pode voltar em algum momento nesse alvo? Lógico, pessoal, que pode voltar. Mas quem decide a hora dessa volta não somos nós. O que nós temos que fazer é reagir com o preço. Então, se o preço está aqui, rompeu um fundo, eu penso na venda. Não rompe esse topo, eu penso na venda. Tem o alvo? Tem um alvo. Primeiro, bem definido pelo mercado aqui. Ok? Se ele rompe esse alvo, ele busca o próximo. Ok? Então, nossa entradinha aqui. E aí, nós ficamos esperando ver o que o mercado tem. Se ele rompe esse topo, fica mais show de bola ainda pensarmos na compra. Ok? Porque seria uma consolidação nesse range. Então, rompeu aqui, ó. Sempre que tiver finalzinho de pullback, voltou, deu gatilho de novo, entrada. Não tem mistério, pessoal. Não tem mistério. Aliás, tem mistério, né? O mistério é esse. Ok, Thaís. Então é esse aqui o dia 2. O mercado, ó, ele volta aqui, ó, para testar aqui que é o teste mesmo e dá continuidade. Eu vou passar um detalhe para vocês sobre essa questão da continuidade. Veja que o mercado, quando rompe, ele rompe esse topo. Vou passar esse detalhe aqui, tá? Esse pisozinho de hoje aqui é um pisozinho de operacional, divisão de mercado, que vai ficar bem simples para vocês.
Ó, nós tínhamos esse topo aqui. Esse é o topo que não tinha sido ainda vindo ser feito seu teste, né? Então tá, o mercado não quis romper mais fundos e abre nesse gap de alta. Nesse gap de alta, ele acaba rompendo dois topos. Veja, ele rompe aqui e rompe esse aqui. Ele só amanhece rompido nesse gap de alta. Então, quando acontece esse tipo de situação, normalmente o mercado vai se brecar no 50% desse movimento aqui. Eu vou colocar uma FIBA aqui e vocês vão entender isso daí. Ok? É um excelente ponto para você aguardar o mercado voltar. Ó. Aqui, ó, deixa eu marcar esses dois topos. Você traça uma FIBA desse topo até esse. Se fosse fundo, seria de um fundo até o outro. Ok? E você vê o que o preço vai te mostrar quando chegar nessa região. Certo? Olha isso. É uma região poderosíssima, gente. Poderosíssima. Essa região de 50%. Isso é para cima ou para baixo, tá ok? Para cima ou para baixo. Então, era esse bizuzinho. Eu tenho que trazer para vocês aqui um material excelente que eu separei aqui. Já deixei tudo arrumadinho para vocês aqui. Já tenho vários modelos aqui para trás. E esses exemplos aqui é de qualquer dia. Isso é para qualquer dia, pessoal. Eu não fico pegando assim, escolhendo o dia para fazer o mercado, não. Eu posso pegar aqui e fazer na sequência para vocês todinho. Então, separei aqui, ó. Lá no começo de outubro do ano passado. E o que vai ser essa explicação? Essa explicação vai ser sobre os gaps de valor justo, que eu venho tanto falando para vocês. Cada linha dessa aqui, ó, ficou um gap de valor justo. O que é o gap de valor justo? Quando o mercado dá aquele chamado gatilho tipo 1 e vai embora. O que esses pontos representam para o mercado? Ok? Ó, valor justo. Qual mais? Esse aqui? Não, esse aqui não foi. Aqui em cima, ele chega a ficar um gap de valor justo. Quando ele dá o gatilho real, o mercado só volta na frente. Olha só isso. Olha que loucura isso aqui, ó. Fica aqui, em aberto, o mercado volta. Ali em cima fica, o mercado volta. Todo ponto onde o mercado tiver gap de valor justo, o mercado tende a segurar nessas regiões. Todas as linhas aqui foram gap de valor justo, onde o mercado volta na frente e dá continuidade. Aqui não chegou a voltar, ó, ficou em aberto. Beleza? Voltou, voltou. Mas isso é importante quando você pega a representação e o estudo dele em topos. Por exemplo, se aqui o mercado pega, deixa um topo desse, vem aqui no fundo novamente. Quando ele voltar, ficou em aberto. A pressão é vendedora? Excelente ponto para você buscar a continuidade do movimento. Quiser esperar gatilhos, melhor ainda. O mercado vem aqui, ó, só volta no bilotinho. Só volta no bilotinho ali, ó. Aqui não é gap. Aqui, na verdade, acontece um detalhe, mas eu vou explicar em vídeos posteriores. Também aqui. Todo canto, beleza? Mas eu vou abordar isso aqui em próximos vídeos, pessoal. Eu queria trazer para vocês especificamente sobre esses dois. Nesse vídeo agora, se ficar alguma sugestão, vocês me desculpem se no próximo vídeo eu não responder essas sugestões. Por quê? Porque o próximo vídeo vai ser sobre gap de valor justo. Quero que vocês entendam isso para vocês terem um ponto claro no mercado para vocês buscarem a operação de vocês, tá ok? Pessoal, esse vídeo aqui também vai ser um vídeo de agradecimento. Quero agradecer a todos vocês que estão aí no canal, beleza? Ajudando esse crescimento do canal. Você sabe que eu sou uma pessoa que não fica escondendo aqui o operacional. Do operacional, entendeu? Eu quero que vocês tenham o conhecimento dele para poder alcançar a consistência, ok? Por isso que eu não escondo nada. Talvez eu não tenha feito algumas aulas aqui a respeito do psicológico, né? Do trade, né? A parte psicológica do trade, quando eu tomo um stop. Eu no começo, pessoal, tomei muito stop. E quando eu tomava stop, aquilo me deixava triste, vamos dizer assim, né? Mas eu procurei encarar cada stop como um professor. Ou seja, eu tomei stop aqui por quê? Porque eu não estou sabendo seguir topo e fundo. Tomei um stop aqui por quê? Porque eu não consegui identificar o gatilho certo. Então, com o tempo, eu fui separando aquilo que me distanciava da consistência e fui procurando, vamos dizer assim, o que mais me aproximava da consistência. Só o fato de ter um gatilho não significa nada. Antes eu olhava um gatilho dele e já queria entrar. Ah, mas aqui vai dar certo, aqui vai dar um gatilho aqui, beleza. Aí você respeita o candle de stop, não deu candle de stop, o mercado foi embora. Mas muitas vezes, pessoal, o mercado não faz isso.
Então eu comecei a me atentar a essas questões de rompimento e as questões dos gatilhos tipo 3. O mercado chega aqui na frente sem romper topo, está mostrando para mim, estou numa região confluente. Beleza, deu gatilho 3. Comecem a estudar o gatilho 3, que vocês vão ver que a assertividade dele gira muito acima de uns 70%, 80%. Seguindo a tendência, muito mais ainda, praticamente 90% a 100%. Então, se você tiver um bom gerenciamento, e é necessário que tenha, o bom gerenciamento, o que é? 2 para 1, ou no mínimo 1 para 1. Se você tiver um mínimo de 1 para 1, você pode, por exemplo, acertar 70% das operações, ok? Que você ainda vai, no final, você termina no lucro de 40%. Mesmo errando 30%, mas mantendo no mínimo 1 para 1, ok? Mas nós vamos adotar isso aqui em outros vídeos aí para poder alongar para vocês aí esse conhecimento, perfeito? Então fica assim, pessoal, bom final de semana. Para a semana agora eu vou ter vários vídeos aí e o que eu quero abordar vai ser uma sequência aí, é os gaps de valor justo. Estou falando isso há muito tempo, os nossos famosos gatilhos em aberto vai começar a ser explicado, beleza? Um forte abraço a todos aí, bom domingo, pessoal.